Evangelho de Lucas, capítulo 15, os versículos 1 ao 7. Saúde, Liz. Diz assim a palavra do Senhor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou uma parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém. Vamos orar mais uma vez. Te honramos e te glorificamos, Senhor, por esta noite. Te honramos e glorificamos pelo teu amor, pela tua graça, pela misericórdia do Senhor, pela tua bondade, pela maneira carinhosa, ó Pai, como o Senhor cuida de nós e nos abençoa nos dias mais fáceis e nos dias mais difíceis, Pai. O Senhor é uma constante na nossa vida. Diante de todas as inconstantes e incertezas e coisas diversas na nossa existência, o Senhor sempre é, como foi e sempre será. Por isso somos seguros no Senhor. Nada nos dá a segurança que o Senhor nos dá. Por isso te agradecemos por esse dia e por isso já olhamos para o dia de amanhã com segurança e certeza de que o Senhor é quem estará cuidando de nós nessa noite e no dia de amanhã, se assim o Senhor nos permitir viver. Nós somos gratos ao Senhor por a oportunidade de estudar a Tua Palavra agora. E somos gratos porque sabemos, ó Pai, que o Senhor falará ao nosso coração, porque o Senhor é um Deus que se comunica, é um Deus que fala com seus filhos, um Deus que ensina. E nós somos gratos ao Senhor por isso, Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como eu disse, nós estamos chegando ao final do nosso estudo. Nós passamos por 3 fases bem distintas no estudo. Começamos estudando o contexto da parábola, o que gerou a parábola, que foi um jantar de Jesus com alguns pecadores, o que provocou o escândalo de alguns fariseus. Os fariseus e os escribas que estavam lá ficaram escandalizados. Nós vimos, no segundo momento, o significado da parábola, quando Jesus contou essa história querendo mostrar o próprio ministério dele, dizendo que ele era como um pastor, um bom pastor que estava em busca de ovelhas perdidas. E nós entendemos que Jesus estava falando de pecadores não salvos. Este é a base da parábola. E agora nós estamos na aplicação da parábola. Na aula anterior, nós vimos a nossa história como a história de uma ovelha perdida. A nossa história, de nós cristãos, como a história de uma ovelha que estava perdida e que foi amada, buscada, restaurada e trazida para casa pelo bom pastor, mas que ainda se perde. Mas que, ainda que continue se perdendo, ela continua sendo amada, buscada, restaurada e trazida para casa. E aí nós respondemos nessa segunda questão a segunda metade da pergunta que a Liz fez lá numa aula anterior, quando ela falou a respeito da
de aplicar essa parábola a cristãos que, por algum motivo, estão desanimados, fora da igreja, afastados do Senhor, né? E aí a gente viu isso, que essa parábola fala estritamente, diretamente, a respeito de pessoas que não eram salvas, do ministério de Cristo de salvar o perdido, mas que quando o Senhor Jesus nos salva e nos restaura e nos traz, essa ovelha que foi restaurada, que somos nós, ela continua se perdendo, porque a nossa natureza continua inclinada para outros caminhos. Então, esse processo de Jesus Cristo nos buscar, ele continua. Esse aquilo que a teologia chama de santificação, a obra de santificação, quando o Senhor constantemente vem nos buscar, nos buscar, nos buscar, nos restaurar, né? E é isso que é a base da doutrina da perseverança dos santos, do pastor que não perde nenhuma das suas ovelhas, né? Então, a gente pode falar dessa parábola dessa maneira, né? É uma parábola que não está falando de não cristãos, de cristãos desviados, porque senão os cristãos que estivessem em casa seriam os 99 justos. Não, não é. Está falando de cristãos que estão fora, que não foram salvos e que estão sendo buscados, né? E nós fomos essas pessoas, nós cristãos fomos essas pessoas. A gente nunca pode esquecer de onde nós viemos, né? De quem nós somos de fato, em essência, mas que continua se desviando e, portanto, continua debaixo do cuidado desse pastor que constantemente não apenas nos impede de ir para mais longe, como também nos resgata quando a gente desvia do caminho. Mesmo que para isso ele precisa dar algumas cajadadas, né, uns puxão de orelha, algumas coisas que, assim, que ele costuma fazer, mas o Senhor geralmente vai usando a palavra, a oração, o convívio da igreja, para ir tratando com o coração, com o nosso coração, todas as vezes que nos desviamos da presença dele. Hoje nós vamos continuar falando sobre a aplicação, né, o encerramento dela, nós vamos continuar falando de nós, mas agora o foco é outro. Nós vamos continuar aplicando para a nossa vida, mas agora com um novo olhar, não com a nossa história do passado, quando eram ovelhas e fomos resgatados, mas agora com um novo olhar para essa parábola, ainda aplicando a nossa vida. E aí, para introduzir esse novo foco dessa parábola, eu gostaria de convidar os irmãos para refletir um pouco comigo a respeito de algumas questões que, na verdade, já foram até levantadas no sermão de domingo passado. O sermão, ele tem muito a ver com aquilo que a gente está falando, e a intenção era que complementasse aquilo que a gente tem estudado nessa parábola. Então, algumas coisas para a gente pensar, e eu gostaria que os irmãos... É para responder para o próprio coração, para que os irmãos pensassem em todos os pecadores não convertidos, em todo tipo de pecador não convertido, em todos os pecadores convertidos que você conhece. Eu tenho certeza que você conhece muitos, alguns mais próximos, outros menos próximos, alguns mais chegados, outros não. Pecadores daqueles pelos quais você passa pela rua, que às vezes você nem conhece, às vezes nem vê. Alguns estão normais, outros estão totalmente tomados pelo seu pecado, né? E a presença, a visão deles demonstra o próprio pecado. A gente vê pessoas caídas nos vícios, pessoas entregues a adultério e outras coisas assim. A gente vê escancarado na vida dessas pessoas os seus pecados, e a gente passa por muitos assim na rua, e daqueles também que cometem aquele tipo de pecado que a gente odeia, que a gente não suporta, que agride a nossa consciência religiosa, porque tem isso também, né? Tem muitos pecadores que cometem pecados que a gente não gosta nem de ver, que a gente não gosta nem de ouvir. A gente odeia o tipo de pecados que eles cometem, por exemplo, os assassinos, os estupradores, né? Aqueles que aliciam menores, os pedófilos, né? Tem tantas coisas ruins assim pela vida, né? Então pense nesse universo tão grande que está, ao mesmo tempo que está tão colado em nós,
como também está distante. Está tão próximo do nosso coração e, ao mesmo tempo, tão distante. Né? E aí, a pergunta que eu gostaria de fazer, para a gente refletir, e eu gostaria que os irmãos pensassem bastante antes de responder para si mesmo, porque a sua resposta pode te condenar, o que nós deveríamos fazer com essas pessoas? Essa é a primeira pergunta. O que nós deveríamos fazer com esses pecadores, tantos pecadores convertidos, que de alguma forma perpassam pela nossa vida? Né? Será que nós devemos odiá-los porque eles são pecadores, porque eles rejeitam a graça de Deus, porque eles abominam a lei de Deus, porque eles ultrajam a Deus com seus pecados, porque eles agridem ao Senhor, eles fazem pouco caso de Deus, estão debaixo da ira de Deus, e, portanto, nós devemos odiá-los, nós devemos julgá-los, condená-los. Sabe, aquele espírito de condenação, dizendo, olha, vocês que são pecadores e que estão indo para o inferno, será que nós devemos nos afastar dessas pessoas? Pense nesses pecadores que estão na sua casa, que convivem na sua família, que convivem onde você convive, com as pessoas que você passa por eles na rua, com todo tipo de pecado, aparente ou não. O que você deve fazer com essas pessoas? Você deve se afastar delas. Você deve tratar essas pessoas com indiferença. É isso que o Senhor Jesus quer de nós. Eu tenho certeza que você tem a resposta na ponta da língua, né? Mas faz uma reflexão sobre a sua vida. Eu disse, cuidado para que a sua resposta não te condene. O que a gente tem que fazer com essas pessoas? Será que nós devemos recebê-los bem quando eles vierem na igreja? É isso que o Senhor espera de nós, que sejamos bons anfitriões? Ou será que nós devemos ir lá para fora buscá-los? O que nós devemos fazer? E se nós devemos ir lá para fora buscá-los, quanto tempo nós devemos investir nisso? Quanto tempo de nossa vida nós temos que investir em uma pessoa que seja? Em que momento nós devemos agir? E até onde devemos ir em busca desses pecadores? O que a gente acha a respeito disso? Qual é o conceito e o pensamento que nós, de fato, temos em relação a isso? Se você tivesse que responder prontamente o que nós devemos fazer com os pecadores, eu acredito que você tem a resposta certa. Mas se a pergunta for, o que você tem feito por essas pessoas? Eu acho que existe uma possibilidade tão grande de a resposta certa que nós temos no intelecto não é a resposta que nós vamos dar a respeito das nossas práticas. É por isso que eu falei que a nossa própria resposta pode nos condenar. Isso se torna muito claro quando a gente faz uma estatística na igreja, e a gente percebe, por exemplo, que mais de 90% das pessoas nunca levaram ninguém a Jesus Cristo. Mais de 90% dos cristãos nunca levaram ninguém a Jesus Cristo. E muitos desses cristãos já passam de 50 anos na igreja. Nesses 50 anos de igreja, já passaram por milhões de pecadores. Nesse tempo de convertido. Já tiveram milhões de pecadores interagindo com as suas vidas. Mas nunca levaram ninguém a Jesus. Então, o que nós devemos fazer com esses pecadores? Esta é a grande questão. Então, para a gente entender o que isso tem a ver com a parábola, né, eu queria voltar ao início dela. Na verdade,
ao momento em que Jesus começa a contar essa parábola, porque se você percebeu muito bem no versículo 4, eu acredito que você já tenha percebido isso, aliás, eu já até falei a respeito disso, Jesus, antes de começar a parábola, introduzindo essa parábola, ele faz isso com uma pergunta. Ele, antes de falar a parábola, depois que os fariseus e os publicanos, os fariseus e os escribas estavam murmurando contra ele, antes de começar a parábola, ele diz: qual de vocês é o homem que... Você alguma vez já parou para olhar essa pergunta e tentar entender por que que Jesus começa essa parábola ou introduz essa parábola com uma pergunta? Alguém tem alguma ideia? Ou algum chute? Por que que Jesus começa com essa pergunta? Ele está tentando meio que condenar eles de alguma forma? Isso é uma Porque pergunta ou uma tem resposta? uma pergunta e uma resposta. Ah, É porque eu pensei assim, quando você fez a pergunta, você falou para a gente ter cuidado, porque a nossa resposta poderia nos condenar. E no caso deles, hum, pontualmente, eles não tiveram essa ressalva que você fez, né, de ter cuidado com a sua resposta. Então, talvez Jesus, ao perguntar isso, sabia que eles iriam responder de primeira e iriam responder aquilo que estava escrito, de faríamos isso ou faríamos aquilo outro. Só que qualquer que fosse a resposta deles, iria condenar eles, porque eles não conseguiriam cumprir nenhuma das duas coisas. Seja que falassem que eles iriam atrás, ou seja que eles falassem que eles ficariam e não iriam atrás. Qualquer das duas respostas, eles seriam seriam condenados. condenados. Exatamente. Né? A pergunta de Jesus, na verdade, era impossível de ser respondida pelos fariseus sem que eles se condenassem, sabe? Principalmente porque existe um entendimento do Antigo Testamento muito profundo nessa parábola, certo? Porque quando... Vou começar do início. A forma que Jesus pergunta no grego, ele joga a responsabilidade para os seus ouvintes. Era uma forma de perguntar na linguagem grega, quando você fala, qual de vocês é aquele que faz isso? É uma forma de você dizer, você deveria fazer, sabe? Então, é a forma dele dizer assim, qual de vocês que é um bom pastor? Porque todo bom pastor, quando perde uma ovelha, vai atrás. Então, qual de vocês é este bom pastor que, quando perde uma ovelha, vai atrás? Então, é essa a questão. A resposta certa seria: eu sou esse pastor. E aí a pessoa se condenaria. Mas você é mesmo? Ou se você respondesse: não, eu não sou. Mas como você não é? Você é um mau pastor? Você seria um pastor relapso, que não seria zeloso com as suas ovelhas? Você deixaria suas ovelhas se perderem, sendo suas as ovelhas? Ou se você for um empregado, porque muitos eram pastores de ovelhas que cuidavam do rebanho de outro, então você seria descuidado com o dono dessa ovelha, você não cumpriria com o seu papel. Então, era um tipo de pergunta que não tinha como responder. De qualquer forma que você respondesse a Jesus, você seria condenado. E principalmente, queridos, como eu disse, que essa parábola ela faz uma alusão ao Antigo Testamento. Por isso, essa parábola atingiu como um golpe os fariseus, porque todo fariseu sabia, e principalmente um líder fariseu, né, um rabi, um escriba, né, um mestre da lei, todos eles sabiam que, como pastores de Israel, eles deveriam ir em busca das ovelhas perdidas. Esse era um papel de um sacerdote. Esse era um papel de um escriba. Esse era um papel de um líder religioso, desde o Antigo Testamento. O Senhor tinha ordenado que as autoridades instituídas na sociedade religiosa de Israel deveriam cuidar das ovelhas perdidas. Então, eles sabiam disso. Né? E tanto esses líderes tinham que fazer isso, como também era uma ordem
do Antigo Testamento que Israel buscasse os gentios para o Senhor. Existem vários textos do Antigo Testamento, que não dá para a gente ler agora, né, que mostra que Israel deveria ser luz para os gentios. Eles deveriam cumprir a lei de tal maneira e falar da lei de tal maneira e se portar de tal maneira no mundo que eles fossem um chamariz para os gentios, para que os gentios conhecessem o Deus de Israel. Então, eles tinham consciência deste mandamento, né? Então, eles sabiam que deveriam trazer as pessoas de Deus, as pessoas para Deus, as pessoas que estavam sem Deus para o Senhor. Mas há muito, a nação de Israel já tinha se perdido desse caminho. Porque, principalmente os fariseus, pegaram a religião do Antigo Testamento e tornaram essa religião no seu próprio ídolo. Eles haviam se fechado num gueto de iguais, sabe? Começa a pensar na igreja hoje, né? Quando a gente fala paz do Senhor lá no meio da rua com as pessoas da igreja, e não fala com aqueles que não são da igreja, né? Como que a gente se fecha num gueto religioso. Eles faziam isso, né? O clube dos salvos, o clube dos santos, né? Onde tudo funcionava para aqueles que eram iniciados na religião. Eles tinham as linguagens próprias, as vestimentas próprias, a maneira de se cumprimentar, os assuntos que eram só deles, né? E eles, então, dentro do âmbito da religião, ele criava um ambiente que era apenas para os iniciados. Como mais ou menos a gente faz nas letras dos nossos hinos, dos nossos sermões, da maneira que a gente conversa, fazendo que um visitante, por exemplo, entre na igreja e não tenha ideia do que está acontecendo dentro da igreja, porque a gente usa de jargões religiosos que afastam as pessoas. Sabe aquela coisa de piadinha interna, de grupinhos? Quando você fala alguma coisa que só as pessoas que estão dentro daquele grupo sabem, e então quem não pertence ao grupo se sente excluído do grupo, porque, poxa, eles estão conversando entre eles, parece que estão conversando com código, porque eu não consigo entender o que eles estão falando. Eles estão se entendendo, mas eu não, e eles devem estar fazendo isso para que eu não entenda, né? Isso acontecia naquela época. E acontece ainda hoje, né? Quando a gente cria todo um ambiente religioso apenas para os religiosos. E a coisa funciona muito bem nesse esquema. Então, quando eles se fecharam, esses líderes religiosos e essa nação que deveria ser pastores, bons pastores que buscavam a ovelha perdida, não apenas abandonaram essas ovelhas perdidas, como também as jogaram para longe de Cristo. Então, eles não apenas as abandonavam para morrer, ou seja, não iam buscar, mas estavam afastando essas pessoas do bom pastor que vinha buscá-lo. Quando eles murmuraram dos publicanos e dos pecadores, eles estavam tentando afastar esses pecadores de Jesus. Então, ao mesmo tempo que eles não buscavam, eles ainda impediam essas pessoas de irem a Deus. E Jesus condena muito os fariseus em vários dos seus sermões, dizendo isso, que eles não apenas não conseguem, não cumprem a sua religião, como eles afastam as pessoas que querem, né? Colocando pesados fardos sobre as pessoas. Né? Eles criavam obstáculos para impedir essas pessoas de irem a Deus, de irem a Cristo. E assim eles desafiavam a Deus. Então, quando Jesus fala, quem de vocês é o bom pastor que busca a ovelha? Eles eram entendidos da lei. Eles conheciam o que Deus falou com Ezequiel, com o que Deus falou através de Jeremias, a respeito dos maus pastores de Israel. Eles entendiam o que Jesus estava dizendo, vocês não fazem isso. Então,
Essa parábola é muito pesada para os fariseus, e a gente não consegue entender o real significado dela se a gente entender, se a gente não entender esse contexto, né? E Jesus não apenas os confronta, mas é como se Jesus também estivesse desafiando a fazerem o que deveriam fazer. É como se Jesus, ao perguntar quem de vocês é o homem que busca a ovelha perdida, é como se ele estivesse dizendo: olha, vocês estão me criticando por eu estar indo em busca desses pecadores arrependidos, que estão quebrados, estão arrependidos, querendo conhecer as verdades do reino. Vocês estão murmurando e me criticando por fazer isso, dizendo que eu estou afrontando a Deus, mas, na verdade, vocês têm que fazer o que eu estou buscando, eu estou fazendo. Então, vocês devem fazer o mesmo. Vocês têm que se assentar aqui e amá-los como estou amando. Vocês têm que buscá-lo como estou buscando. Vocês têm que curá-los como estou curando. Vocês têm que ensiná-los a lei de Deus como estou ensinando. Vocês têm que falar do amor de Deus como estou falando. É isso que Deus espera de vocês como povo de Deus. É isso que Deus espera de vocês como povo eleito. Esta é a missão que o Senhor deu para vocês no Antigo Testamento. Então, o que eu estou fazendo não é apenas aquilo que vocês não estão fazendo, mas é aquilo que vocês devem fazer. É isso que Jesus está tratando. E aí, então, a gente tem que trazer essa mensagem para o nosso coração e para a nossa vida. E, novamente, fazer aquelas perguntas que eu fiz agora há pouco, com essa autorreflexão. Qual de vocês é o homem que faz isso? Qual de vocês é a mulher que faz isso? É o cristão que faz isso? Porque assim como os judeus no Antigo Testamento, nós também recebemos a missão de ir em busca das ovelhas perdidas. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, você conhece: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28, 19 a 20, ide e fazei discípulos. Atos, capítulo 1, versículo 8, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Então, o mesmo Deus que ordenou que Israel fosse um pastor que busque as ovelhas perdidas, Jesus Cristo também nos ordenou fazer isso. Então, a pergunta continua ecoando para nós: qual de vocês é o homem que faça isso? Qual de vocês é o cristão que faz o que eu estou fazendo? E lembre, queridos, para responder essa pergunta, não é a nossa opinião que conta. Não adianta eu dizer, não, na minha visão, eu cumpro muito bem esse papel. E é possível que alguém aqui tenha dizer, não, pastor, isso eu faço, sempre fiz. Mas não é a nossa opinião que conta. É a opinião de Cristo. E, de fato, só fazemos como devemos fazer quando somos semelhantes a Cristo. Foi o tema da mensagem de domingo, missionários como Cristo. Porque se não alcançarmos o padrão dele, não somos missionários. Então, ainda que como pastor eu esteja há mais de 20 anos pregando o evangelho, e aí você acrescenta isso ao tempo que eu era seminarista, o tempo que eu frequentava a minha igreja, que eu era diácono, professor de escola dominical, eu posso pensar, não, eu estou fazendo isso, eu sou pastor. Eu estou aconselhando pessoas, eu estou pregando todo domingo, eu estou dando estudo todo domingo de manhã, eu dou estudo bíblico toda quarta-feira, eu vou na casa de um, eu oro com outro, eu aconselho, então eu estou fazendo isso. Mas será? Porque a coisa é muito mais subjetiva do que pode parecer, porque eu posso fazer muitos trabalhos evangelísticos e ainda assim ser uma pessoa que afasta os pecadores de Cristo ao invés de trazê-los para perto. Talvez o trabalho que eu faço de evangelismo, de discipulado, de acolhimento, seja meramente um trabalho religioso. E não um envolvimento real, um interesse real em pecadores. Talvez eu faça isso para a minha igreja crescer. E eu seja um pastor com uma igreja maior.
Tem muitos pastores, por exemplo, que fazem isso. O objetivo de planos missionários, evangelísticos, de projetos e campanhas é apenas trazer mais pessoas para a igreja. Porque quanto maior a sua igreja, mais prestígio você tem, mais poder você tem no meio eclesiástico, mais dinheiro você tem. E aí o interesse não é, de fato, os pecadores e a vida deles, não importa. O que importa é que a minha igreja esteja cheia, mesmo que esteja cheia de pessoas que vieram de outras igrejas. Não importa de onde vieram. Só estou dando um exemplo para os irmãos perceberem que isso é muito mais sutil. Não é apenas o volume de coisas que nós fazemos, é a nossa postura, o nosso comportamento, é o nosso coração. Sabe? O que nós temos de fato feito pelos pecadores? O que você tem feito? Você tem ido em busca dessas pessoas, ido no dia a dia? Sabe, você dá um passo em direção aos pecadores, no sentido de ser um instrumento de Deus para a salvação deles. Aproveitar uma oportunidade para dar uma palavra, um carinho, mesmo que não seja uma palavra do Evangelho, uma palavra da Bíblia, ainda que não seja um pequeno sermão, mas que seja uma palavra de acolhimento, de aceitação, de amor, de companheirismo, de ajuda. Não estou aqui do seu lado. Porque isso pode ser um passo para a evangelização. Você tem percebido essas pessoas, como falamos no sermão de domingo passado? Seus olhos são sensíveis como os olhos de Cristo, a ponto de você perceber essas pessoas. Você tem se compadecido deles, tem sido gracioso com essas pessoas, estendendo o manto da graça sobre a vida deles, dizendo, não se trata do seu pecado, mas se trata do amor de Deus. Não se trata de você ser o pior de todos os pecadores, mas de você ser apenas um deles. Aquelas pessoas que naturalmente se aproximavam de Jesus, que eram os piores, publicanos, prostitutas, naturalmente se aproxima de você, não porque você é igual a eles, mas porque você tem algo que eles querem de você, uma palavra, um carinho, um amor, uma coisa que eles não conseguem encontrar na vida deles, na vida que eles levam. Porque essas pessoas buscavam Jesus. Elas eram atraídas por Jesus e não para Jesus, e não porque Jesus fosse igual a eles, era diferente. Assim como os fariseus também eram diferentes, mas elas não buscavam os fariseus, mas buscavam Jesus. Porque nos fariseus eles tinham condenação e julgamento, e em Jesus eles tinham acolhimento e graça. E nos fariseus eles tinham uma religião. Os fariseus, se entrasse em contato com eles, queriam empurrar para eles uma religião. Não, você tem que vir para a igreja, você precisa deixar de usar essa roupa, você precisa deixar de frequentar esses lugares, você precisa vir para a igreja. E eles não ouviriam isso de Jesus, o que eles ouviriam é a respeito do amor de Deus que perdoa, que transforma e que dá uma nova natureza. Então, essas pessoas se aproximam de você. Quantas dessas pessoas te amam e gostam de estar com você e de te ouvir, ainda que você seja diferente deles? Porque eu volto a repetir, tem muitas pessoas que convivem muito bem, são procuradas pelas pessoas porque agem igual. Apesar de estar na igreja, agem igual os viciados, os patrões, e às vezes até são, né, viciados, prostitutos como os outros, não é? Mas eu não estou falando desse tipo de união. Eu estou falando de pessoas que se aproximam de você porque você é diferente deles e você tem algo que eles não têm, mas apesar de você ser diferente, você não é agressivo.
Você não se coloca como melhor, você não se coloca como acima. Porque Jesus, apesar de ser melhor, estar acima, ele não se colocava assim. As pessoas tinham facilidade de chegar perto dele. Os pecadores sentem que Deus cuida deles e que Deus está à procura deles a partir do que vê em você, ou a partir do que vê em você, eles imaginam que Deus está irado com eles. Eles percebem que você os ama, ainda que não ame o pecado deles, ainda que não aprove a maneira que eles conduzem e não se mistura com esse pecado, mas ainda assim eles percebem o amor de Deus que quer buscá-los e perdoá-los na sua vida. Eles sentem que você se importa com elas. Então, baseado na maneira como você age com os pecadores, o que você acha? Você está aproximando ou está afastando as pessoas de Cristo? Você está aproximando ou afastando as pessoas do reino? Então, queridos, um alerta muito sério que a gente tem que deixar no estudo dessa parábola, inclusive eu já disse isso aqui, é que nós devemos ter cuidado com a nossa religiosidade. Olha o que a religiosidade fez com os fariseus. Não que a religião em si seja uma maldição, de maneira nenhuma, porque, em essência, a religião é ligação com Deus, é uma maneira de estar em contato com Deus. Mas quando a religião se torna um fim em si mesma, quando ela se mantém presa aos ritos, às cerimônias, às leis, né? Como se isso bastasse para o céu, ela entorpece a nossa consciência enquanto nos mantém mergulhados no pecado. A gente fica com a consciência entorpecida, nos achando justos, porque estamos na religião, enquanto ainda continuamos pecadores. E assim, queridos, a religião, vivida dessa maneira, como um fim em si mesma, ela faz com que nós tenhamos que nós sejamos pecadores, mas com uma autoestima de semideuses, de santos, de anjos, pessoas acima. Ela nos faz sentir mais justos, mais puros, mais santos que os não religiosos, menos pecadores do que eles. E isso, queridos, faz com que o nosso amor seja limitado aos religiosos como nós. Aqueles que são justos como nós, bons como nós, santos como nós, presbiterianos como nós, gente boa como nós. Mais precisamente, dentro da igreja, nos mantém presos aqueles que fazem parte do nosso grupinho, que nos leva, por exemplo, a acabar o culto e correr para conversar com os nossos amigos e nos fechar em panelinhas, enquanto os visitantes ou tentam conversar com alguém e não conseguem, porque vão ficar isolados, ou então saem correndo mais rápido da igreja, porque para não passar vergonha de estar num ambiente em que ninguém conversa com eles. Porque nós somos fechados no nosso grupinho. Sabe? E dessa forma, a religião, ela mata a nossa compaixão pelo próximo. Ela fomenta o ódio nos religiosos contra os pecadores. Eu fico, de vez em quando eu vejo de alguma pessoa rico, sei lá, famoso, que morre em overdose ou qualquer coisa assim, aí você pode saber que logo vai ter alguma coisa postada de algum crente, de alguma coisa, dizendo, olha, tinha tudo, mas morreu e foi para o inferno, como se isso fosse um troféu.
Então, até condenando a pessoa ao inferno, né? Não sabe o que aconteceu, né? Então, isso fomenta o nosso ódio contra os pecadores. Isso nos torna um instrumento de separação, instrumento de julgamento, instrumento de morte, assim como os fariseus eram. Então, muitas vezes nós somos. Às vezes, tanto quanto os fariseus, ou às vezes de maneira mais sutil. O triste disso é que, como os fariseus, na maioria das vezes a gente não percebe. A gente não se dá conta de que está agindo assim. Não se dá conta que está afastando as pessoas de Cristo ao invés de ir buscá-los. Sabe? Não apenas acolhê-los bem na igreja, mas ir em busca dos pecadores. O que Jesus está dizendo aqui nessa parábola é que nós que um dia fomos ovelhas perdidas, mas que fomos achados e restaurados, e que ainda estamos sendo achados e restaurados pelo nosso bom pastor, nós temos a missão de buscarmos as ovelhas que ainda estão perdidas e trazê-las para o aprisco. Nós temos essa missão, nós temos essa função. Nós precisamos fazer isso. Nós não podemos falhar nessa missão. Sabe, é nossa responsabilidade. Essa é a tarefa que nós devemos gastar a nossa vida. Então, nós precisamos, como Jesus, cear com os pecadores. Sabe? É um evento social, é uma coisa da sociedade. Os pecadores estão lá, nós também estamos. E nós estamos nos confraternizando com eles. Nós estamos dividindo o nosso coração com eles, estamos tendo comunhão com eles. Nós estamos olhando para essas pessoas como Jesus olhou para pecadores iguais a eles. Da mesma maneira que Jesus olhou para Zaqueu, no meio daquela multidão. Nós precisamos ver essas pessoas, mais do que isso, nós precisamos nos ver nessas pessoas. Nós devemos lembrar que somos exatamente como elas são. E embora sejamos religiosos, e embora sejamos salvos, e embora já estejamos em processo de santificação, embora já tenhamos abandonado muitos dos pecados que cometiam antigamente, isso não mudou a nossa condição de pecador. Não deixamos de ser 1 milímetro menos pecador do que éramos. Não deixamos de ser um nada a menos do que éramos, no que diz respeito aos nossos pecados. Ainda somos pecadores, tanto quanto antes. Nós precisamos nos enxergar assim, para que a gente possa nos achegar diante dos pecadores, não como um santo que fala como um profano, não como um consagrado que fala para aquele que não é consagrado, não como um justo que fala para um injusto, não, mas é uma conversa de pecadores para pecadores. O pecador que conhece a graça para um pecador que precisa conhecer. Nós precisamos ver o amor de Deus por essas pessoas. Ainda que não as amemos, nós temos que enxergar que Deus as ama. Entender que Deus as ama eternamente, exatamente como nos ama. Entender que por amor, Jesus Cristo morreu por essa pessoa. Que Jesus se compadece delas, que Jesus quer salvá-la. Precisamos entender que o projeto de Deus de salvar essas pessoas passa por nós, porque Ele quer fazer isso através de nós. Nós precisamos deixar que o amor de Cristo inunde o nosso coração de tal forma que nos leve a compadecer dessas pessoas, nos importar de fato, nos importar lá do fundo do nosso coração. Cristo nos levar a fazer isso. Sabe? E com o coração aproximado de Cristo, nos aproximar da história das pessoas, da vida dessas pessoas, das tragédias dessas pessoas. E nos achegar a elas sem julgamento, como um igual, nos fazendo acessíveis, acolhê-las, e aí finalmente levar essa pessoa a Jesus.
Eu não estou dizendo sempre pregar o evangelho para elas. Eu estou dizendo, acima de tudo, ser o evangelho para essas pessoas. Ser o evangelho. Eles possam ver o evangelho em nós, e é assim que tem que ser. E aí, sabe o que vai acontecer quando a gente fizer isso, queridos? Pode ser que vários nos rejeitem, mas ao nos rejeitarem, estarão rejeitando a Cristo. Mas é certo também que Cristo vai salvar muitas dessas pessoas. O Espírito Santo vai te usar. As pessoas vão se quebrantar, vão se arrepender. E quando isso acontecer, assim como um bom pastor, o Senhor Jesus Cristo vai colocar o peso do pecado dessas pessoas sobre os seus ombros. Jesus curará essas pessoas e levará essas pessoas de volta para casa. E nesse momento vai haver festa no céu. Porque um pecador se arrependeu. Porque uma ovelha foi resgatada. Porque o plano de Deus se cumpriu nessa vida. E o melhor é que nós faremos parte dessa festa. Porque nós fomos um instrumento desse pastor para buscar esses pecadores que estavam perdidos, mas que agora foram restaurados. E o melhor de tudo é que essa festa que existe nos céus, quando um pecador se arrepende, é apenas uma prévia da festa eterna que teremos nos céus. Cristo, nós e todos os demais pecadores, ovelhas resgatadas, todos nós festejando a salvação que recebemos de Cristo. Então, minha pergunta é: quem você é? A quem você se assemelha? A um fariseu ou a Jesus Cristo? Você está juntando ou espalhando? Você está buscando ou espantando? Nós não conseguimos, por nós mesmos, realizar essa obra. Nós falamos isso no domingo. É uma obra maior do que nós. É uma obra muito maior do que nós. Nós não somos capazes de fazer isso. Por isso, nós precisamos buscar a Cristo. Nós precisamos clamar que Ele nos encha de todo o ministério dEle, de toda a missão dEle, de tudo aquilo que Ele é. Que Ele nos encha e que nos faça ser como Ele foi. Nos faça agir como Ele agiu, nos faça instrumento dEle. Instrumento desse pastor amado. Que Ele nos capacite para, quando Ele nos responder, nos perguntar: qual de vós é o homem que faz isso? E você dizer: Senhor, eu faço. Eu sou esse cristão, eu sou essa cristã. Eu sou esse seu discípulo, essa sua discípula, que busca as ovelhas perdidas. Que é instrumento do Senhor para buscar aquela que foi caída, aquela que está ferida, aquela que está perdida. Que seja assim a nossa vida, em nome de Jesus. Amém?